Cultura Sul Notícias, seu canal de informações. Mais de 1 milhão de amigos. Cultura Sul. Cultura Sul Notícias, seu canal de informações. Agora, 8h22, bom dia. E agora a gente vai começar nosso bloco da entrevista do dia, que hoje é com o secretário de Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia, o Carlos Roberto Chaves. Primeiramente, bom dia, Carlos. Bom dia, Veridiane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura Sul FM, né? O Elias, pela parceria que vocês têm nos dado aqui, abertura para falar um pouco dos trabalhos realizados pela gestão da nossa prefeita Fernanda Sardanha, né? Estou aqui para responder as perguntas e para fazer esse bate-papo matinal. Bacana. Primeiramente, a gente gostaria de ouvir um pouco da sua explanação, da sua explicação sobre a área industrial, um assunto que gerou muitas dúvidas e muitas pessoas estavam querendo que fosse talvez em outras áreas. A prefeitura também deixou aberto esse espaço para novas opções. Como que tá? Tem novidades nessa área? Então, Veridiane, nós fizemos um chamamento público, né? Aberto a toda a comunidade, tanto a pessoa física como jurídica, para oferta de áreas que possam ser ocupadas, né, por empresas de processo metal-mecânica, eletroeletrônica, enfim, empresas que tenham interesse em se instalarem em nosso município, ou até mesmo empresários da nossa região que tenham interesse em empreender, né? Então, esse chamamento público, ele visava dar maior transparência a esse processo, né? Haja visto que houve alguns questionamentos e a prefeita, ela tornou mais transparente através desse processo, de modo a pesquisar se há outras áreas que possam ser ofertadas à prefeitura. E durante essa abertura desse chamamento público não foi protocolado nenhuma oferta de área, tá? Nenhuma oferta. No chamamento estavam todos os requisitos, né, em relação a acesso a recursos hídricos, a energia, em relação às condições do terreno, né, em relação à geografia do terreno, enfim. Então esses requisitos estavam extremamente claros nesse chamamento. E aí o que está sendo feito? Foi retomada a negociação com a área que a princípio nós paralisamos o processo de aquisição e agora foi retomado, né, seguindo um rito, passando pela procuradoria para análise, de modo que nós temos o máximo de transparência, né, porque nós sabemos que os recursos que a prefeitura faz a gestão é um recurso público, ele tem que ser bem aplicado. Muito bem. Então continua então na mesma área que vocês tinham falado no primeiro momento. Isso, a gente retomou e esperamos que até o final do mês aí esse processo tenha sido concluído. E lembrando que a nossa prefeita conseguiu um recurso junto ao governo do estado, já está empenhado esse recurso para infraestrutura necessária para essa nova área, né? Então, assim, a ideia é que nós façamos toda uma infraestrutura de acesso e tal, preservando também a comunidade que mora no entorno, né, com relação às questões ambientais, deixar isso muito claro, né? Nós temos esse compromisso. Então, assim, nós até nos reunimos com alguns representantes dos moradores da Água Suja, porque havia assim uma espécie de preocupação em relação a que tipo de empresas que eles iriam instalar lá, mas nós temos esse compromisso, né? E nós temos a ciência que nós não podemos também afetar a qualidade de vida daqueles que moram naquela região. O que nós queremos trazer ali são empresas, né, que têm um mínimo de impacto ambiental, aliás, de preferência zero, né? Uhum. E também buscar atratividade para aquela região, porque eu tenho certeza que com uma instalação de empresas ali, para quem tem áreas ali,
ter uma valorização de terrenos, enfim, até mesmo uma expansão da área comercial, enfim, né? Eu creio muito nisso, né? A gente tem uma visão assim de progresso para aquela região. Bacana. A gente sabe também que é de extrema importância, né, Chaves, a questão da educação, do ensino, e eu sei que vocês também estão trabalhando firme nisso, e também tem a possibilidade de vir no Instituto Federal Paraná aqui. Como que está essa tratativa? Então, nós tivemos há cerca de 2 semanas atrás em Brasília, junto com a prefeita e com o deputado Tony Vanish, acompanhando os vereadores, o Omar Pichetti e o Walter Pchivtovski. Nós fomos justamente entregar em mãos do ministro da Educação, e também nós tivemos no Ministério da Ciência e Tecnologia entregando o projeto para instalação e implantação do Instituto Federal aqui em São Mateus do Sul. Nós estamos em tratativas, né? Já avançamos bastante. Creio que há oportunidade para a instalação. A prefeita tem um bom acesso junto à bancada, ao líder da bancada do Paraná, que é o Toninho Vanish, deputado, né? E tem trabalhado bastante, né, para nos auxiliar neste processo. O Paraná vai ganhar 4 reitorias, né, 4 institutos federais, né, que são reitorias, que aí se multiplica por vários institutos. É inédito isso, né? Nós ficamos sabendo isso em Brasília, e nós no momento da visita nós pontuamos em relação à nossa área industrial, em relação também à SICS, a parte de pesquisa, que é uma continuidade, independente se será conclusivo o processo de desalavancagem, ou seja, venda do ativo, né, pela Petrobras, mas as plantas de pesquisa, que elas representam um tesouro para o nosso município, para o estado e para o país, porque nós somos nós como município temos uma área de pesquisa única comparado ao Rio. Nós temos centro de pesquisa no Rio de Janeiro, na área de petróleo e gás, centro de pesquisa na Bahia. Nós temos agora a USP, a Shell está investindo, está aí todos os veículos de comunicação, 65 milhões em parceria com a USP para pesquisa na área de petróleo e gás, a Shell. Isso sinaliza para nós que nós ficamos um bom tempo nesse município sem acordar e brigar por valorizar tudo aquilo que a gente tem das plantas de pesquisa. São plantas que podem ser usadas tanto para a área de petróleo e gás como para a parte de energias renováveis, né? Vou dar só um exemplo. Tem uma planta lá chamada jato de impingimento, que você acelera uma partícula, testa os materiais, tipos de materiais, o comportamento desses materiais a esse bombardeio dessa partícula. Quando eu falo partícula, é partícula de petróleo, enfim. Sim. Você veja bem, conversando com o secretário da Ciência e Tecnologia lá em Brasília, eu coloquei isso para ele o seguinte: como eles fazem ensaio em foguetes, por exemplo, ou outro tipo de materiais para essa área da área de aeronáutica, né, da aviônica, enfim, você pode ensaiar determinados materiais aqui, né, no solo, sem gastar milhões para levar um foguete a uma determinada posição e depois fazer o estudo de materiais. Você pode adiantar alguns estudos, e a gente tem nós temos aqui na nossa região isso. Então é preciso que nós aproveitamos esse ambiente, esse hardware instalado, e buscamos parceria entre universidades e a iniciativa privada, a estatal também, a Petrobras. Nós temos aí a Microxisto, né, que é uma empresa que através do seu Ivanese investe bastante em tecnologias. Ele tem lá equipamento para produzir insumo foliar para em termos de nanotecnologia, né? Ou seja, você tem lá um equipamento que ele investiu. Numa visita eu tive a oportunidade de visualizar esse processo, e ele também tem interesse, se colocou o interesse que ele precisa de universidades para poder fazer pesquisa em novos produtos e agregar valor aos produtos, enfim. Então nós temos que explorar isso, né? E por isso que nós estamos buscando essas parcerias com os institutos federais, com as universidades federais, com a própria USP, porque nós acreditamos que através da educação e pesquisa nós podemos potencializar, né, no nosso município um outro cenário
um cenário que vai abrir mercado tanto para a área para o agronegócio, tanto para a área de tecnologias, para a indústria de metal mecânica, petróleo e gás. Então, nós precisamos, né, e isso é importante que a população entenda, que são pouquíssimas cidades no Brasil que tem plantas de pesquisa como nós temos aqui, semi-industrial. Então, no governo da prefeita Fernanda, ela está ressaltando muito isso, essa questão da gente manter esse vínculo e resgatar isso, né? Porque se você for parar para pensar, nenhuma universidade da nossa região aqui tem um laboratório né? Com essa estrutura. Você imagina se nós temos plantas dessas coladinha ali em Curitiba, o que vocês acham que teria acontecido ao longo desses anos? Fica a pergunta aí. Exatamente. A gente tem que refletir sobre isso. Por que nós ficamos todos esses anos e só acordamos agora, né? Então nós ficamos batendo numa área, esquecemos, né? Esquecemos de valorizar, de ver que nós temos um tesouro aqui. Nós precisamos resgatar isso e valorizar isso. A Fernanda tem feito, tem colocado, aonde ela tem ido, ela tem levado essa bandeira, né? Muito contundente, né? E isso acho que o munícipe precisa ter esse conhecimento, né? E é até motivo de orgulho da nossa região, né, Elias? Porque nós temos aqui um laboratório, né? Posso falar um pouquinho mais? Não sou especialista em processos químicos, né? Minha área é engenharia eletroeletrônica, engenharia de controle, né? Enfim. Mas, como trabalhei 30 anos ali, né? A gente vivenciou muita coisa e muitas das vezes eu me perguntava quando que nós vamos acordar para o tesouro que nós temos aqui, né? São investimentos de longos anos e que a gente precisa, né, de fato, encostar universidades aqui, e não só a SICS. A gente tem aí, por exemplo, o caso da erva mate, né? Nós temos perdão. Fica à vontade. Nós temos a indicação geográfica. Sim. Mas nós precisamos avançar nessa área, né? Por exemplo, quantas patentes nós temos aqui da erva mate? Fica a pergunta. Quantas patentes, né? Então nós precisamos também trabalhar com isso, né? Trabalhar em cima com projetos de pesquisa para valorar e tal. Claro que aí nós temos um outro embate. Se você desenvolve produtos a partir da erva mate, você valora o preço e você tem uma briga entre aqueles que utilizam para produzir o chá, enfim, a erva. Mas é um problema bom, né, Elias? A gente tem ciência disso, sim, né? Sim. Mas a gente precisa valorar esses produtos. Nós precisamos valorar, nós precisamos aqui, e nós temos aqui já protocolado, né? Empresários do município querendo o apoio da prefeitura em relação à cessão de áreas para que eles possam investir em processos produtivos, processos que podem agregar valor, geração de emprego e renda. Muito bem. Lembrando também que a nossa conversa, a nossa entrevista está sendo transmitida por live no Facebook do Portal Cultura Sua FM. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento aqui para o Chaves, pode mandar sua pergunta no 98804-2851. 98804-2851. A gente estava falando também sobre a SICS, e uma das perguntas que mais a gente vem ouvindo aqui nos últimos dias: vai ter a parada da SICS? Ela vai acontecer? Tem muitas dúvidas também ainda referente se vai acontecer a parada, como proceder. A gente estava conversando ali fora, né, Chaves, estava falando que muitas pessoas estão precisando de emprego, buscam um emprego e não sabem também como proceder. E tem muita gente também que não busca também esse conhecimento, né, na questão de ir mais a fundo, fazer um curso. A gente sabe que ali precisam também de profissionais que saibam, tenham conhecimento de determinada área, e falta às vezes muito profissionais preparados também, né? Esse assunto parada, eu tive na semana passada conversando com o gerente geral da SICS, que nos recebeu gentilmente, o Sócrates Fofano. E foi uma das pautas que foram tratadas com ele foi em relação à parada, né? O que aconteceu? A parada estava sendo prevista lá para, se me falha a memória, em junho, aliás, maio, depois foi adiada por conta da pandemia, né? A SICS, ou seja, a Petrobras, é uma empresa extremamente consciente da questão da segurança, né, do trabalhador. Ela tem uma responsabilidade social muito grande. E na ocasião, o que chegou a mim foi o seguinte: eles resolveram
adiar a parada até esperar o máximo de vacinação na nossa população local, tendo em vista que, dado o contingente de pessoas que iam trabalhar na parada que viriam pessoas de outras regiões para cá, Sim. então há um risco, então eles queriam mitigar ao máximo esse risco, né? Ou seja, aguardar o avanço da vacinação. Muito bem, foi feito, esse foi o motivo, né, que levou ao adiamento da parada. Agora, nesse novo prazo, ocorreu um fato novo. Uma das empresas que haviam ganhado esse contrato teve um problema de ordem econômica, né? Então essa empresa, ela não vai mais prestar esse serviço para a parada da SIX. Até onde eu sei, foi encerrado essas tratativas com essa empresa por conta da saúde financeira da empresa em relação a honrar os compromissos para os trabalhadores que irão atuar na parada. Então, creio eu que a SIX aqui, a gestão da SIX tomou a decisão de não correr esse risco, né? Muito bem. Só que para se partir para um novo contrato, se tem o tempo, né, que você levaria para um novo contrato, vamos colocar assim, é um tempo muito superior ao tempo necessário para parar a planta e fazer as manutenções necessárias, né? Então, o que o gerente colocou para mim? Que eles resolveram fazer o seguinte: aumentar o prazo de parada, talvez, creio eu, dobrar o prazo de parada de 30 para 60, por exemplo, e diminuir o efetivo, o contingente de pessoas que vão trabalhar na parada. Então, vou dar um exemplo aqui. Eram 800 vagas. Dessas 800 vagas, se reduziu para um mês de parada, ou 28 dias, uma coisa assim. Agora, se aumentou para 60, se diminuiu para 400 vagas, 300 vagas, né? Mas a informação que eu tive é que todas as empresas que vão prestar o serviço para a SIX, para a parada planejada, vão disponibilizar as vagas na agência do trabalhador. O vereador Walter tinha até postulado ontem para mim uma indicação, questionando as tratativas em relação à parada. Nós informamos para ele que, de fato, a parada continua sendo planejada, né? Porém, o prazo de parada ele foi dilatado em função desse problema que ocorreu com a prestadora de serviço. Agora, foi muito importante o que você colocou em relação à mão de obra. Nós percebemos que há sim uma grande procura, o desemprego elevado na nossa região, porém a qualificação ela é algo que ela acaba sendo um problema. Por quê? Porque quando você vai trabalhar numa área industrial, como petróleo e gás, é uma área que trabalha com tecnologia, com equipamentos de ponta, é algo diferenciado. Então você precisa de pessoas com conhecimento mínimo. Até porque é uma área de risco, um risco controlado, mas existe o risco. Então, por exemplo, não adianta você colocar nessa área uma pessoa totalmente sem uma formação. Aí existem as famosas vagas de auxiliar, né? Auxiliar, o famoso ajudante. Só que você não consegue fazer uma parada com um profissional e 400 ajudantes, né? Fica difícil, às vezes, eu sei que é difícil para as pessoas entenderem, mas é como se você tivesse uma oficina de mecânica e você tivesse um mecânico e 20 ajudantes, né? É humanamente impossível alguém trabalhar dessa forma. Então você precisa de profissionais para essa área. Só que eu entendo também que tem muitas pessoas que precisam da oportunidade de primeiro emprego para poder investir. Se ele não tem emprego, ele não tem dinheiro para investir. É fato isso, né? A prefeitura investiu num programa de capacitação justamente para oportunizar isso. E essas pessoas que fizeram esse treinamento foram pessoas que foram selecionadas pela Secretaria de Assistência Social para, de fato, selecionar aqueles que estão em condições de vulnerabilidade socioeconômica, né? Mas é claro, o recado que nós sempre colocamos para as pessoas é assim: procure se capacitar na hora que você consegue um emprego, né, Elias, Veridiane? Procura reservar um pouco do teu capital para investir em você e numa capacitação que realmente o mercado precise, né? A gente tem falado muito, aparece muita gente procurando a área de gestão, mas eu coloco sempre assim: se você colocar, por exemplo,
numa empresa, uma Bosch, né? A Bosch vai colocar lá, ela tem 50 vagas. Das 50 vagas, 40 são para a área tecnológica, são para formação técnica, e 10 para a área de gestão. Então, assim, procura olhar sempre isso, porque eu sempre recebo jovens lá, eu vou fazer gestão, não sei o que, gestão, não sei o que. Gente, no chão de fábrica, e assim, não é pejorativo o chão de fábrica. Chão de fábrica, dizendo assim, área de tecnologia, áreas de investimento, precisa de gente com formação. Por exemplo, hoje, se você for atrás de um eletrotécnico ou de um técnico eletromecânico e tal, estão trabalhando, estão empregados. Porque ele pode ser ou um empregado ou ele tem o seu próprio negócio. Tem as duas opções, né? Tem as duas opções. Então, por exemplo, você vai fazer um curso, contabilidade, é um curso que eu sempre acho assim que tem um mercado fantástico, porque você pode ser empregado ou empregador. E você tem a chancela da caneta, porque o contador é que assina o balanço. Aqui já fica um recado, né? Eu sei que tem aptidão e tal, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente coloca os nossos filhos, ou nós embarcamos em determinado curso, que não vai do nada a lugar nenhum. Isso é fato. Então nós precisamos rever isso. E a ideia de trazer instituições federais para cá é justamente para oportunizar para aquele que não pode pagar o ensino particular, para uma instituição de renome, com boa formação. Claro que para isso tem vestibular, então você precisa se preparar, mas é a oportunidade. Então, para aquele jovem que lá na frente está pensando em investir na sua carreira, em estudar, a ideia da nossa prefeita é justamente criar esse cenário para oportunizar e mudar essa realidade nossa de São Mateus, né? Que é justamente a falta de oportunidade para o jovem, para aquele que reside aqui. Nós vamos quebrar isso, né? Vamos quebrar com a ajuda de Deus, e eu tenho certeza que nós vamos viver um ambiente aqui próspero. Muito bem. Pra gente encerrar ainda, a gente sabe que tem vários assuntos ainda, mas o nosso tempo é curto, Chaves. A gente tem uma mensagem aqui do Pedro, aqui da Vila Promo. Ele mandou a seguinte pergunta. Muito está se falando sobre hoje a audiência, né? Ele colocou assim: a prefeitura está a favor do acordo dos royalties? Bom, esse assunto dos royalties é um assunto extremamente sensível, né? A gente vem tratando já há algum tempo. Só lembrar o seguinte: os royalties, essa alíquota de 10%, na realidade, nós estamos recebendo algo que deixou de se pagar, né? Que é uma alíquota, é um valor pago, uma alíquota de 10% sobre a exploração do xisto. Enfim, a proposta da ANP, do acordo da ANP e Petrobras, eles retiraram a multa e manteram a correção dos royalties, os 10%, e os próximos, se celebrado esse acordo, o próximo valor de alíquota passa a ser a 5%. E nessa discussão, não se está, nesse processo, não se está se discutindo a venda, né, da SIX ou não. Porque se não vender a SIX, a Petrobras vai continuar com o negócio, porque a SIX, nos últimos anos, está oferindo lucro, e um lucro significativo. Então ninguém vai fechar uma empresa que está oferindo lucro. Essa questão da venda que está sendo colocada aí pela empresa, né? Nós não entramos no mérito da questão da venda. Por quê? Porque ainda existe muita especulação em relação a esse negócio, né? Essa transação entre Petrobras e o mercado, né? A Repartes também estava sendo vendida, e aí esse processo foi encerrado, e a Repar hoje não está mais no processo de venda. Não sei se entra no ano que vem, mas ela não está mais no processo, né? E a gente também aqui está na expectativa. Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa de sociedade mista, ela tem capital privado, né? Ela é uma estatal, mas tem acionistas da iniciativa privada. Então, qualquer notícia em relação à venda, primeiro eles vão informar a Bolsa de Valor, porque ela tem ações na Bolsa. Primeiro ela vai informar os acionistas, para depois comunicar às outras partes interessadas. É assim a regra do jogo, não somos nós que criamos. Mas em relação a aceitação por parte da prefeitura e do Estado, porque tem o Estado no meio, né? O Estado, sim, vai depender da demonstração, das demonstrativas do que está se pagando de fato, né, para o município.
O fato é que é um valor significativo, né? Um montante, mas o valor de 1 bilhão, pelo que nós olhamos lá no processo dos royalties, ele tem uma parcela grande de multa da ANP. E a ANP, pelo que foi colocado para nós, ela está retirando essa parcela de multa e para facilitar a negociação. Agora, se essa negociação vai dar um tempero a mais e facilitar a venda, a gente não tem essa informação, né? O fato é que esse assunto dos royalties, ele tem rendido assim, ele tem rendido discussões acaloradas, né? Dos dois lados. E o que nós queremos é o melhor para o município, para o coletivo do município, né? O município não pode perder receita, o município não pode perder postos de trabalho, o município tem que sim que desenvolver e crescer. O município de São Mateus merece, né, ser tratado com respeito em relação aos seus interesses, né? E nós também sabemos da importância do processo Petrobras aqui, porque nós temos pessoas que residem aqui, que já tem uma vida, né? Toda uma vida estabelecida no nosso município. Nós temos aqui postos de trabalho com uma remuneração que também é interessante para o município, porque tem massa salarial e consegue, de fato, enfim. Mas todo o trabalho é importante, seja do comércio, seja da indústria, do agronegócio, ele é importante. Cada posto de trabalho, aquele cidadão que tem lá uma loja, que gera 2, 3, 4, 5 empresas, ele é importante. Somando isso, a gente tem uma massa. Tanto é que no plano de governo da prefeita Fernanda, a ideia é justamente a gente não depositarmos os ovos numa cesta só, para nós não chegarmos numa condição que nós temos hoje, que fica sempre aquela nuvem pairando. Continua o processo Petrobras, não continua. Então a gente tem que depositar em vários empreendimentos, né? Muito bem. Agora é 8h49, a gente tem que quase já ir para o nosso intervalo. Deixo para suas considerações finais. Chaves, seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado pela sua presença. E seja sempre bem-vindo. A gente sabe que é sempre corrido lá na tua pasta, mas sempre é um assunto que rende e é muito importante também trazer para todo mundo que está nos ouvindo, conhecer um pouquinho mais do trabalho que está sendo desenvolvido. Eu agradeço aqui a oportunidade que vocês têm nos dado, né, para o governo da prefeita Fernanda. Tanto você, Veridiane, quanto o Elias, né? A tua equipe aqui, que está sendo reforçada. O Eduardo. O Eduardo está aí, né? Ajudando, né? E eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho magnífico aí para a coletividade, né? Sim. Sem viés político, algo técnico mesmo, né? Na pasta da Indústria e Comércio nós estamos trabalhando bastante, a gente tem projetos de lei para colocar para a Câmara dos Vereadores, que tem nos apoiado. No sentido da gente criar um cenário aqui que nós possamos atrair novos investimentos, né? Tanto para os empresários locais como para aqueles que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, né? E tenho certeza que nós teremos sucesso aí com as mãos de Deus, né? Sobre a gestão. Com certeza. Agora 8h50, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Sul Notícias, seu canal de informação.